acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 30 de janeiro. Hoje daremos destaque à saúde. Vamos falar com o coordenador de pesquisa da Fiocruz sobre a alta na mortalidade em gestantes e puérperas, principalmente no ano de 2020. O Corpo de Bombeiros reforçou a tropa com novas viaturas aquáticas. As unidades vão englobar a Operação Verão deste ano. O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 130 vagas nesta semana. Dentre as oportunidades estão analista comercial júnior, eletricista, jovem aprendiz, dentre outras. Em reunião realizada com o presidente Lula, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou as obras da região que precisam ser finalizadas, entre elas a duplicação da BR-040 e a construção da Transbaixada. E foram abertas as inscrições para o terceiro prêmio CAPES Talento Universitário. O prazo para se cadastrar se estende até o dia 22 de fevereiro. Notícia e informação com análise na saúde e nos reflexos da pandemia. Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá para você que nos acompanha, uma ótima tarde. E nós começamos a edição de hoje já com a nossa entrevista, porque um estudo realizado pelo Observatório Covid-19 apontou alta no índice em 2020, um excesso de óbitos maternos de 40% quando comparado aos anos anteriores, mesmo considerando a expectativa de aumento das mortes em geral em decorrência da pandemia da Covid-19. Assim, houve um excesso de 14%. A pesquisa que estimou o excesso de mortes maternas causadas direta e indiretamente pela Covid no Brasil trouxe aí os dados em relação a 2020. E sobre essa pesquisa, nós vamos conversar aqui ao vivo no nosso telão com o coordenador dessa pesquisa, o Rafael, que traz um pouco para a gente sobre essa análise, sobre esses dados e, óbvio, um pouco sobre esse cenário. Rafael, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Você consegue nos ouvir bem? Boa tarde, consigo ouvir bem. Perfeito. Rafael, a primeira pergunta que eu faço é um dado muito preocupante e mostra um pouco da gravidade que tem a Covid-19, né? Pois é, na verdade esse é um dado que nos preocupa porque na medida em que a pandemia agora ela passa a entrar num cenário de um pouco maior controle, a gente começa a perceber que há riscos diferenciados para determinados grupos em particular. Um deles é o das gestantes e puérperas. Então a gente teve um excesso de mortalidade em decorrência da Covid, isso já era esperado, mas o que acabou acontecendo é que o grupo de gestantes e puérperas em particular teve um risco maior ainda comparado com a população em geral. Perfeito. Rafael, eu pergunto o seguinte, essa análise, como que ela foi abordada, como que foi feito esse levantamento e, obviamente, o porquê também de realizar essa pesquisa especificamente sobre as gestantes e puérperas? Essa pesquisa, na verdade, teve início ainda em 2020, quando a gente teve aquela situação delicada em que houve uma gestante que faleceu e houve muita especulação em torno dessa morte estar associada com o uso da vacina. Então, por algum tempo, a vacinação em gestantes e puérperas foi interrompida e isso nos causava muita aflição, porque a gente sabia que era um grupo que tinha uma particularidade fisiológica e social, em alguma medida, que poderia trazer mais risco não estar vacinando esse grupo. Então, a gente fez esse diagnóstico inicialmente ainda em 2021, na verdade, com o dado 2020, e o que a gente viu é que, mesmo considerando o excesso de mortalidade esperado para a população como um todo, a mortalidade materna excedia mais ainda. O que significa dizer que as grávidas e as puérperas estavam numa situação de vulnerabilidade maior ainda do que a população em geral e que, portanto, deveriam voltar a se vacinar imediatamente
e isso foi um ponto positivo, porque acabou que, por conta desse estudo, a gente conseguiu reverter, né, ajudar, na verdade, a reverter a situação da suspensão de vacina para esse grupo em particular. Perfeito. Agora, Rafael, eu estou até com um artigo aqui aberto pelo telefone e ele aponta aqui que esse é um cenário que compromete o desafio de alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável que é produzido pela Organização das Nações Unidas. O porquê disso? Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse cenário e sobre esses objetivos. A Organização Mundial de Saúde, ela pactuou em 2015 alguns objetivos e metas para o ano de 2030, né? Para vários indicadores, não só da saúde. A gente tem um conjunto de 17 dimensões diferentes, uma delas é da saúde, e dentre os indicadores de saúde, um deles é a meta de mortalidade materna ser abaixo de 70 óbitos de gestantes ou puérperas para cada 100 mil nascidos vivos. A gente, no Brasil, de uma forma geral, vinha mantendo, né, o nosso limite ali em torno de 60, 65 óbitos, mas o fato de a gente ser um país com quase 6 mil municípios faz a gente imaginar, e é verdade, que a gente tem municípios que têm um valor muito superior a esse. Então, a média brasileira estava dentro do alcançável, mas o Brasil como um todo não. E aí, um aumento excepcional da mortalidade materna compromete não só esses lugares que já não conseguiam bater a meta, mas também do Brasil como um todo, que viu esse excesso aí ultrapassar, então, esse limite dos 70. Isso cria uma dificuldade adicional, a gente sabe disso, a gente sabe ainda que uma boa parte desses óbitos que ocorreram nesse excesso não foram causados diretamente pela Covid, foram causados indiretamente. A Covid, a situação de uma emergência de saúde pública, criou uma certa desorganização da rede assistencial justamente para dar conta dos casos sintomáticos respiratórios e de como que a gente conseguiria continuar mantendo as linhas de cuidado. Isso possivelmente não volta à normalidade imediatamente após o encerramento da situação de emergência de saúde pública. Então, ainda vai demorar algum tempo agora até que a gente volte a manter organizada a assistência, né, às gestantes, às mulheres em situação de parto e também no puerpério. Então, por isso, esse diagnóstico agora é importante para a gente, para que a gente possa rever com prioridade essa linha de cuidado em particular, para que a gente possa ver reduzir novamente a mortalidade materna e consiga voltar àquele patamar de relativa segurança nacional do indicador, para que a gente possa, então, focar nos municípios que têm uma situação mais delicada. Perfeito. E, Rafael, existe, então, de alguma forma, alguma região mais fragilizada ou que vai ter um desafio maior para atingir esse índice? E pergunto o seguinte, como, então, a gente pode fazer para que a gente tenha realmente esses dados mais precisos, não só em relação à média nacional, mas também de cada município? Bom, os governos municipais, eles sempre organizam essas linhas de cuidado, sempre que possível, dentro do próprio município. Quando não for possível, porque o município é muito pequeno, ou porque não dispõe de hospitais de média e alta complexidade, eles precisam contar com uma rede de cuidados que costuma ser feita em nível regional. Então, há um acordo entre municípios do entorno para que esse fluxo possa acontecer. Então, o que a gente precisa agora, de fato, é olhar para esses municípios que têm uma situação mais difícil do ponto de vista da assistência, principalmente na atenção básica, para poder garantir que essas mulheres assistidas pelo pré-natal consigam ter acesso a um parto e puerpério de qualidade. Isso significa a gente ter, ao mesmo tempo, um esforço conjunto do Ministério da Saúde com esse pacto federativo entre estados e municípios para que essa rede assistencial possa funcionar. E para a gente conseguir fazer um monitoramento adequado, a gente precisa de dados de qualidade. Então, é preciso que a atenção básica mantenha a qualidade nos seus dados de pré-natal, principalmente, e a gente precisa, com alguma urgência, ter disponibilidade dos dados do censo demográfico, que está agora em execução, porque uma boa parte dos municípios brasileiros depende exclusivamente do censo demográfico para ter ideia de qual é o tamanho da sua população e o perfil dessa população, para que a gente possa organizar e prever de forma adequada a demanda que a gente vai ter de serviços para essas mulheres que estão hoje em idade fértil e que estão engravidando. Claro. Rafael, uma outra dúvida que me surgiu foi o seguinte, em relação à regionalização, a gente acabou de comentar, mas existe também no artigo apontado, inclusive nesse levantamento que foi apontado, que mulheres negras e que residem em zona rural ou que está internada fora do município de residência, esses óbitos maternos eles foram maiores. Existe alguma justificativa para esse dado?
Tem, na verdade, eles são indicadores de iniquidades sociais. Então, são subgrupos em que a gente sabe que tem uma situação de vulnerabilidade bastante diferenciada, e essa vulnerabilidade está muito associada à questão do acesso ao serviço de saúde. Então, mulheres negras, na verdade, a raça, nessa situação em particular, ela acaba sendo uma aproximação do que é a dificuldade das condições de vida dessa população feminina. Então, mulheres negras, em geral, têm mais dificuldades em níveis de desigualdade socioeconômica que dificultam o acesso dela ao serviço de saúde, mesmo ao serviço público. Morar fora de sede, ou seja, morar num município e internar no outro, significa que o município de origem dessa mulher não tem a provisão adequada de serviços de saúde. Ele depende dos municípios vizinhos para poder ter assistência de média e alta complexidade. E aí falando especificamente do parto e do puerpério. Então, se não há uma pactuação adequada entre esses municípios, essa mulher muitas vezes fica peregrinando entre municípios por horas, às vezes dias, ainda em trabalho de parto, para conseguir o atendimento. E a gente sabe que esse trabalho de parto prolongado e desnecessário é um risco adicional para essa mulher morrer no momento do parto ou, eventualmente, no puerpério por infecção. Então, são situações que mostram para a gente que essa organização do fluxo assistencial ela é muito importante. E a gente precisa olhar com muito cuidado essas populações mais vulnerabilizadas e essa organização da rede de serviço entre municípios. Em relação a justamente esse ponto, o Brasil registrou 549 óbitos em 2020, óbitos maternos, obviamente, por conta da Covid-19, principalmente no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Eu pergunto para você justamente nesse ponto, então, Rafael, 549 óbitos, né, maternos, principalmente no segundo e no terceiro trimestre. É um período que a mulher, de alguma forma, está mais sensível, debilitada? Por que não no primeiro trimestre ali da gravidez? Bom, a gente, pelo que se conhece até agora, a Covid ela tem um comprometimento vascular também importante. Ela não é só uma doença de sintomas respiratórios. Sim. E a mulher passa por um conjunto de transformações, né, fisiológicas em decorrência da gravidez que fazem com que ela fique particularmente vulnerável do ponto de vista vascular a partir da 20ª semana de gestação. Então, nesse momento da 20ª semana de gestação, ela tem troca de algumas células dos vasos sanguíneos. E quando isso acontece, se ela acaba sendo acometida por uma doença que ataca a vasculatura, ela fica numa situação particularmente dramática. Então, por essa razão, o segundo e terceiro trimestre são mais frágeis do ponto de vista fisiológico para essa mulher. Perfeito. Agora, Rafael, um outro ponto também importante que foi apontado nessa pesquisa é que a Covid-19 não atingiu de forma homogênea todos os grupos sociais e demográficos, né? Ou seja, bate naquela tecla de que a saúde pública e municípios menos desenvolvidos, nesse caso, foram os mais afetados justamente nesse ponto por não ter ali recursos ou equipamentos o suficiente para tratar aquela gestante, né? Exatamente. É sempre bom lembrar que o Brasil ele é muito desigual, né, internamente. Isso significa dizer que a gente tem lugares no extremo Brasil em que muitas mulheres dependem de uma condução que demora mais de um dia até chegar em qualquer unidade de saúde. Então, o acesso dessas mulheres já era difícil antes da pandemia. A pandemia dificultou isso ainda mais. E aí, não ter o acesso adequado ao serviço de saúde impede que essa mulher tenha um pré-natal de qualidade, tanto em quantidade de consultas quanto na disponibilidade de recursos. E aí não ter uma mulher bem monitorada no pré-natal acaba implicando da gente estar trabalhando com uma mulher parindo ou no puerpério, a gente está lidando, fazendo um manejo clínico absolutamente no escuro. Eu não sei, por exemplo, se essa mulher não fez pré-natal, eu não sei se ela tem doença hipertensiva por conta da gravidez, se ela tem diabetes, se ela tem algum tipo de infecção que possa comprometer a vida do bebê e dela própria. Então, é uma situação de manejo clínico muito mais difícil no momento do parto. E isso certamente traz repercussões para ela no ato do parto em si e também no puerpério. Então, esse é o cuidado. Manter uma rede de serviços adequada para essa gestante é considerada uma prioridade absoluta para o Ministério da Saúde. A saúde da mulher e a saúde da criança, eles são considerados prioridades nacionais desde os primórdios do SUS. Em todos os momentos onde a gente teve a criação de ação programática, políticas nacionais, a saúde da mulher e da criança sempre foram apontadas como as mais importantes, as mais prioritárias de ação imediata pelos governos. E a gente precisa focar nisso nesse momento.
Agora, Rafael, após o ano de 2020, vocês têm realizado de alguma forma algum monitoramento e têm acompanhado esses outros anos seguintes, 2021, 2022? Há a pretensão de se realizar uma outra pesquisa para acompanhar esse cenário? A gente sabe que o mais crítico da pandemia passou, né? Hoje temos as vacinas disponíveis, pelo menos grande parte da população já tomou pelo menos a primeira e a segunda dose, mas a pandemia ainda não acabou, a doença não deixou de existir. Ainda existem casos de mortalidade por conta da Covid-19 atualmente no país? Sim, existem. Eles existem num número muito menor do que a gente viu acontecer há um ano e meio atrás, mas a gente ainda tem óbitos em decorrência da Covid, a gente ainda precisa lidar com ela com certo cuidado. É claro que a situação hoje é muito mais favorável do que era no meio da pandemia, ali no meio de 2021, mas ela ainda requer uma certa atenção para a gente saber, inclusive, como é que a gente vai manejar a Covid-19 em longo prazo. A gente ainda não tem muita clareza, por exemplo, com que periodicidade a gente vai precisar fazer reforços para a vacina. A gente não tem muita ideia ainda de quais são as repercussões de longo prazo para aquelas pessoas que já tiveram Covid, que é o que a gente chama de síndrome pós-Covid, ou a própria Covid longa, quando a doença se expande num tempo maior do que o previsto. Então, é uma doença nova, a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta sobre ela, e por isso, né, a necessidade dessa vigilância constante. Então, todo e qualquer estudo que hoje procure trabalhar com os dados sempre será muito bem-vindo, porque ele traz novidades do ponto de vista da história natural da doença, para que os tomadores de decisão possam tentar criar políticas de saúde que sejam mais equitativas. A gente já tem agora em andamento, né, uma atualização desses dados de mortalidade materna, porque o ano de 2021 ele foi muito mais grave, mais crítico da Covid do que foi 2020, e se em 2020 a gente já tem um pouco esse retrato do quanto a mortalidade materna subiu, a gente não tem ainda o valor exato, mas já sabe de antemão de que esse valor ficou muito maior em 2021. E é nesse valor que a gente está trabalhando agora para poder tentar verificar exatamente qual é a magnitude desse aumento e se esses grupos que estiveram em situação de maior vulnerabilidade em 2020 permaneceram com essa mesma vulnerabilidade em 2021. Ou seja, além de acompanhar, Rafael, a gente consegue de alguma forma, por meio desses estudos, dessas análises, até mapear os pontos mais frágeis em que há necessidade de um investimento na saúde primária, para que não só, obviamente, em relação à Covid-19 hajam óbitos, mas até em decorrências de outras doenças, ou até para melhorar a qualidade do parto daquela mulher, do pré-natal, de todo o período de gestação, né? Exatamente. Por isso que todo o trabalho que foi feito e vem sendo feito desde o início da pandemia pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz trabalha com bases de dados secundárias, bases de dados do próprio governo, que são recursos, na verdade, de informação que são obtidos através das fichas de notificação de doença, das fichas de autorização para internação e pelas fichas também de nascimentos e óbitos. Então, isso só reforça a ideia de que ter sistemas de informação que são funcionais e que são bem preenchidos ajudam a gente a ter bons diagnósticos e que, por sua vez, vão fundamentar a tomada de decisão na esfera da política pública. Rafael, um questionamento que eu faço seria o seguinte: a gente vê que a pandemia foi, né, aí um dos grandes fatores para o número de óbitos em relação às gestantes e puérperas, infelizmente, mas existe também, de alguma forma, alguma maneira de que os filhos, caso não tenha esse óbito, né, ou que a mulher tenha ficado em estado grave, ele pode, de alguma forma, também ter sequelas em relação à doença ou até algum problema respiratório? A gente sabe que a Covid longa também já aponta essa realidade, né, de sintomas que a pessoa não tinha ou não estava acostumada a ter e que depois da Covid continuaram, seja, né, olfato, gosto, ou então em relação até mesmo a disposição respiratória dessa pessoa, mas isso também poderia de alguma forma implicar nos filhos. Eu sei que esse não é o foco dessa pesquisa, mas eu pergunto mais por uma curiosidade mesmo em relação a esse levantamento. A gente não tem resposta ainda para isso. O que a gente sabe é que a Covid, muitas vezes, ela se soma a outras doenças pré-existentes ou outras condições crônicas que acabam tornando o estado de saúde dessa pessoa mais crítico.
Então, a gente acompanhou ao longo do tempo e viu, por exemplo, que pessoas diabéticas, hipertensas, obesas, que têm enfisema e alguns outros tipos de condições crônicas têm um risco aumentado de morte em decorrência da Covid. Mas são doenças que a gente já conhecia de base, as pessoas já tinham essas doenças antes de ter a Covid. A situação para os bebês, em específico, é uma situação completamente nova, é uma geração inteira que nunca foi exposta a esse vírus. A gente só vai ter respostas mais concretas sobre isso na medida que a gente conseguir fazer estudos que acompanhem o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, pelo menos até os 2 primeiros anos, para poder tentar entender um pouco quais são as repercussões agudas e crônicas que a Covid, na gestação da mãe, pode ter ocasionado para a saúde delas. Perfeito, Rafael. Eu pergunto, há um ponto talvez importante ou algo que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar aqui durante essa nossa conversa? Olha, o que a gente tem procurado sempre ressaltar é que a gente está agora numa situação de maior tranquilidade, né? E como em qualquer situação da vida, quando a gente se encontra com mais tranquilidade, em geral a gente costuma ficar aliviado e acaba ficando mais desarmado, né? Então, a ideia é que estar numa situação melhor agora não desestimule as pessoas a tomar a vacina, né? A gente tem uma cobertura no Brasil satisfatória, mas ela não é ótima. Então, a gente deveria ainda investir nessa mobilização da população em torno da vacina. Isso é muito importante para que a gente consiga dar conta, né, de manter a população com alta cobertura e que a gente consiga, de fato, bloquear a circulação do vírus e impedir os casos mais graves. Perfeito, Rafael. Até porque é um ponto fundamental e a gente vê que quando a gente analisa, né, a primeira, a segunda, a terceira dose, a segunda dose de reforço, esse índice ele vem caindo, né, da cobertura. E é importante a gente deixar esse recado aqui, obviamente, para a população de que é necessário tomar todas as doses que estão disponíveis, é fundamental no combate aí, aos casos graves da vacina, da doença e, obviamente, também refletindo nas gestantes e puérperas. É isso. Perfeito. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas informações, por conversar aqui com a gente, trazer um pouco desse cenário. E assim que o outro estudo tiver feito, as portas estão abertas para apresentar os dados aqui. Maravilha, obrigado. Boa tarde. Para você que está nos acompanhando, esse foi Rafael Guimarães, coordenador de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que trouxe aqui então para a gente essa análise em relação à mortalidade de gestantes e puérperas no ano de 2020, que apontou aí um aumento de 40% quando comparado à população em geral. É um triste cenário, mas a gente vê os reflexos da pandemia, infelizmente, ainda nesse ano. O próximo estudo deve ser divulgado também. E, lógico, nós sempre tivemos aqui o compromisso de trazer os dados em relação à pandemia, de vacinação, da doença, do combate ao coronavírus, e traremos sempre aqui esse cenário dos especialistas em saúde para abordar os temas e, de alguma forma, tranquilizar e também informar a você que está nos acompanhando. Após o intervalo, a gente vai trazer, então, o que é notícia aqui em Petrópolis e também na nossa área de cobertura. Vamos falar sobre balcão de empregos, vamos falar sobre oportunidades, cursos gratuitos que estão disponíveis e, claro, a gente não vai deixar de falar também dos outros municípios que englobam a nossa área de cobertura. O intervalo é rapidinho, coisa de 2 minutos, e a gente volta já já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Sabe o que o governo do estado faz para gerar mais emprego e renda para você? Trabalha muito para melhorar a infraestrutura, a segurança, a saúde, a educação, o transporte. Porque um lugar só é bom para trabalhar quando é bom também para quem mora nele. A gente não para de trabalhar para você poder viver melhor, empreender e crescer. Invista no Rio, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate, e voltamos aqui então para você que está nos acompanhando, que chegou agora. Acabamos de ter a nossa entrevista aqui com o coordenador Rafael Guimarães da Fundação Oswaldo Cruz, do Observatório Covid-19, que apontou então o número de mortalidade em gestantes e puérperas durante o ano de 2020, que aumentou 40% aqui no Brasil. Se você não conseguiu acompanhar essa entrevista, fique tranquilo. Nossa programação estará disponível nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube, para você conferir na hora que você quiser, no seu tablet, no seu computador, no seu telefone, para você também conseguir compartilhar, comentar, interagir aqui com a gente. Inclusive, estamos ao vivo, viu? Você que quiser participar aqui, interagir com a gente, manda sua mensagem pelo nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, a gente lê aqui também ao vivo durante a nossa programação. Agora 1h35 da tarde e a gente já vai começar esse bloco então falando sobre oportunidades, porque o Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis disponibiliza nesta semana 130 vagas. As inscrições devem ser feitas no site da Prefeitura até a próxima sexta-feira. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo esse balcão de empregos na internet 130 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, em www.petrópolis.rj.gov.br, entre esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, e a próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então é aquele recado que a gente sempre deixa aqui para você. Colocou o seu currículo, cadastrou lá no site da Prefeitura, não deixe de atualizá-los. Se você fez aquele curso, aquela capacitação, é importante você manter o currículo atualizado em dia, porque as vagas são encaminhadas conforme você viu na reportagem, de acordo com o perfil do candidato. Ou seja, se você não atualizar o seu cadastro, deixar ele atualizar, as vagas obviamente que vão procurar aqueles perfis que estão mais de acordo. Então, não deixe de atualizar e ficar em dia aí com o seu currículo. E, é claro, olhe sempre o site da Prefeitura para você acompanhar essas vagas. Vale ressaltar, as empresas também podem adicionar as suas vagas lá no Balcão de Empregos. Então, acesse também o site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br, e coloque lá as suas oportunidades. Para você, empregador, que está procurando reingressar no mercado de trabalho, as entrevistas e as etapas de contratação são de responsabilidade das empresas. O Balcão de Empregos faz apenas aquela mediação entre o empregador e o empregado. Hein? Recado sempre aqui a gente deixando para você, para começar o ano com a carteira assinada. E a gente fala agora sobre Teresópolis, porque um novo posto do Detran foi inaugurado na região. A unidade passa a funcionar em espaço reformado e reformulado junto ao Ciretran, na rua Josefa Jorge, número 390, no primeiro piso, próximo à Casa de Cultura Adolf Bloch, no bairro de Fátima. A inauguração, realizada na última sexta-feira, contou com a presença do prefeito e também de alguns vereadores. No novo local, o departamento vai oferecer a capacidade de atendimentos para os serviços de identificação civil, habilitação
e também prova eletrônica de habilitação. O Detran vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E o atendimento deve ser agendado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones DDD 21 3460 4040 ou 3460 4041 ou 3460 4042. O serviço do Seretran continua mantido no local para quem precisa protocolar processos administrativos relacionados aos veículos. E a gente só deixa aqui ressaltado, né, que às vezes o telefone do Detran não funciona. Então é importante também que o Detran, além de oferecer a nova unidade, que os telefones também estejam em pleno funcionamento, já que em muitos casos, na hora de você realizar um agendamento pelo telefone, você não consegue. Hoje em dia existe até o aplicativo também para você conseguir fazer esses agendamentos, viu? Mas ainda em Teresópolis a gente fala sobre outro assunto, porque começou na verdade agora há pouco, são 1h40 da tarde, começou por volta de 1h30 da tarde, a entrega das quadras esportivas da Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. Então você aí que quiser participar da cerimônia, está acontecendo nesse momento, espaço ali para a criançada poder brincar, se divertir um pouco, se exercitar, foi disponibilizado, na verdade vai ser disponibilizado a partir de hoje. Uma outra informação importante também para você que nos acompanha sobre Teresópolis. A Casa do Trabalhador, no bairro de São Pedro, não está cadastrando candidatos para vagas no supermercado Serra Azul. O anúncio que circula pelas redes sociais é antigo e perdeu a validade. A gente tem imagem, inclusive, para mostrar para você sobre essa questão. Esse é o recado que a Prefeitura de Teresópolis colocou para você que nos acompanha. E ele diz o seguinte: a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, alerta que a Casa do Trabalhador não está fazendo recrutamento e seleção para vagas no supermercado Serra Azul. O anúncio que circula pelas redes sociais é antigo e perdeu a validade. Os interessados podem acompanhar a oferta atual de vagas de emprego pelo link, está aí na tela para você, teresópolis.rj.gov.br/portal do trabalhador/vagas de emprego. E o atendimento presencial acontece no Cine Teresópolis de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã também às 5 da tarde, e também na Casa do Trabalhador de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia e depois de 1 da tarde até às 18 horas. Então é aquilo, a gente já comentou aqui tanto sobre essas questões de rede social, você fique atento aí então aos recados oficiais, procure sempre os canais oficiais, ou a própria sede, né, do Cine Teresópolis ou da Casa do Trabalhador, para você também não se candidatar de maneira errada e ali às vezes ficar naquela expectativa. A gente sabe que é assim, a gente fica ansioso por uma nova oportunidade de emprego, quem sabe começar, né, numa nova rotina, num novo dia a dia, levando sustento para casa, e às vezes é uma vaga que já se passou, que é antiga, que não tem validade, então é preciso ficar atento aos alertas e às redes sociais, obviamente. Então, se você quiser se cadastrar, acessa lá o link para você ali na tela, junto com o recado da Prefeitura de Teresópolis, para você acompanhar as vagas e, mais uma vez, não deixe o seu currículo e a atualização em dia para você não perder as oportunidades. E olha, uma outra informação ainda sobre a cidade de Teresópolis, nessa segunda-feira, em sessão ordinária, a Câmara de Vereadores apreciou a proposta de lei enviada pelo Executivo que garante o reajuste de 5,93% referente ao INPC acumulado de 2022 para todos os servidores e um reajuste adicional de 6,60% para o magistério, garantindo então 12,88% e efetivando a garantia do novo piso nacional para a categoria. O prefeito Vinícius Clausen comentou nas redes sociais sobre esse reajuste e a gente acompanha nesse momento a fala então do prefeito. Excelente tarde, Teresópolis. Estou aqui para anunciar a revisão geral anual dos nossos servidores inativos, ativos e cargos comissionados. Enviei uma proposta de lei à Câmara, que prontamente acatou. Quero agradecer aqui o Legislativo. Faremos uma sessão extraordinária agora no dia 30, às 9 horas, Executivo e Legislativo trabalhando junto para desenvolver a nossa cidade. E vamos conceder 5,93% o INPC acumulado de 2022 e para o magistério vamos fazer um reajuste adicional
de 6,60, garantindo então 12,88 de reajuste e assim efetivando a garantia do piso nacional do magistério. Quero lembrar a todos que nesses 4 anos de muito trabalho, nós já conseguimos repassar mais de 40% de reajuste ao magistério, à educação de Teresópolis. Isso é valorização do servidor, valorização da educação e todos sabem, temos hoje uma cidade em expansão e Teresópolis não para. É investimento na veia, pessoal. Sucesso a todos! Excelente tarde, Teresópolis. Estou aqui para anunciar a revisão geral anual dos nossos servidores. Então aí estão as falas do prefeito Vinícius Clossen de Teresópolis e é óbvio que a gente torce realmente pela valorização do professor. A gente sabe que é ele que forma todas as outras profissões e, obviamente, você trabalhar sem aquele reajuste ideal, sem você ter o piso ideal, isso desmotiva qualquer um, mesmo que às vezes o diálogo seja de que trabalhamos por amor, mas todos precisam do seu sustento, levar alimento para casa, comprar uma roupa, passear, ter a sua valorização é importantíssimo. Então, foi anunciado aí pelo prefeito esse reajuste que deve ser concedido aí para os servidores nativos e inativos e também para o magistério em Teresópolis. Mas agora a gente vai falar sobre Paraíba do Sul, porque haverá nessa segunda-feira horário estendido na Unidade Básica de Saúde, a UBS, do Morro da Alegria. E aí vai haver acolhimento, aferição de pressão arterial e glicose, além de atendimento odontológico e atendimento de enfermagem. A imagem está na tela para você. Esse horário estendido faz parte da campanha Janeiro Branco, que a gente acompanha, que é o mês da saúde mental e do bem-estar, o mês da conscientização em relação à saúde e o bem-estar. Então aí na tela para você, de 4 horas da tarde até às 8 horas da noite vai ser o horário estendido na UBS Morro da Alegria, lá em Paraíba do Sul. Você que quer fazer algum desses exames, precisa fazer algum acompanhamento, não deixe de participar então, aproveite esse horário estendido para que você possa aí ter esse atendimento garantido durante esse mês tão importante. Inclusive foi debate aqui no Correio Petropolitano Debate, abordamos essa questão da saúde, trouxemos psicólogos, falamos sobre várias causas aqui, ansiedade, depressão, enfim, sempre, obviamente, como a gente comentou, o nosso compromisso em relação à saúde. Mas ainda em Paraíba do Sul, aquele que pretende aprimorar os conhecimentos, estão surgindo novas oportunidades, viu? O curso de assistente de operações logísticas do Senai Firjan está com inscrições abertas e seguem até o dia 3 de fevereiro. E o melhor, o curso é gratuito, está na tela para você também a questão do curso, das inscrições. O início das aulas ali no dia 6 de fevereiro, no turno da tarde, vai funcionar de 1 até às 5 horas da tarde. Tem alguns pré-requisitos para você acompanhar e os documentos necessários também que você precisa levar para fazer essa inscrição. Entre eles, documento de identificação oficial com foto, o CPF, comprovante de residência para mostrar que você é, obviamente, de Paraíba do Sul e também o comprovante de nível de escolaridade. A inscrição tem que ser realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, fica lá na rua Washington Luiz, se eu não me engano, número 36 no centro, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Não deixe você também de participar, você jovem inclusive, quer ingressar no mercado de trabalho, ter a primeira oportunidade, um curso, por exemplo, como esse, que ainda concede aí o diploma da Firjan, né? É fundamental, é importantíssimo, tem um peso para você ingressar no mercado de trabalho. Vamos falar então agora sobre Nova Friburgo, porque nesse momento, apesar de janeiro já está quase indo embora, né? Hoje é dia 30 de janeiro, como que passa rápido, né? As ações do Janeiro Branco voltadas para a saúde mental que a gente comentou continuam, viu? E a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado atividades em todo o Sistema Único de Saúde pelo SUS de Nova Friburgo sobre esse tema. Um dos setores que tem movimentado as comunidades com esse assunto é a atenção básica, que é responsável então pelos postos de saúde. As estratégias de saúde da família, os ESF,
de Campo Coelho, Olaria 2 e 3, Amparo, Varginha, Muri e Rio Bonito já realizaram ações em seus bairros. E neste fim de mês serão promovidas mais palestras em outras localidades do município. São elas, então, para você. Estratégia de Saúde da Família do Muri realiza hoje essas ações. Então, você também pode procurar a Estratégia de Saúde da Família do Muri para ter esses atendimentos. E amanhã, dia 31 de janeiro, as ações vão ser realizadas nas unidades básicas de saúde de São Geraldo, na Estratégia de Saúde da Família de Rio Grandina e na Estratégia de Saúde da Família São Lourenço. Então, você que está aí precisando de algum atendimento, aproveite também esse período para realizar esses atendimentos, verificação de exames, aferição de pressão e, obviamente, cuidar da saúde mental, importantíssimo, principalmente após a pandemia. Esse foi um ponto crucial. Mas vamos falar sobre inscrições novamente, porque estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio CAPES Talento Universitário, que vai entregar, veja só, R$ 5.000 a 1.000 estudantes que alcançarem a maior pontuação em uma prova de conhecimentos gerais. Podem concorrer alunos de graduação que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2021 e ingressaram no ensino superior em 2022. Os interessados em participar do concurso precisam estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior pública, privada ou militar e não ter débitos com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ou seja, o CAPES, ou outras agências de fomento à pesquisa. As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro e são feitas pelo formulário online disponível no site do concurso. Basta acessar o site da CAPES e você vai ter logo ali no início essas inscrições. Os locais da prova devem ser divulgados a partir do dia 2 de março e a avaliação deve ocorrer no dia 26 do mesmo mês. O resultado final vai ser divulgado em maio e o prazo para o pagamento para o pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023. Então, você que está aí estudando, ingressou na universidade agora, fez o Enem 2021, pode se inscrever e quem sabe ganhar até R$ 5.000 para fazer uma prova sobre conhecimentos gerais. Uma ótima oportunidade aí para você alavancar nos estudos e, obviamente, ganhar uma rendinha extra. Até porque R$ 5.000 para quem está estudando aí faz uma diferença e tanta na compra de materiais, principalmente dependendo de alguns cursos. Você vai para a área da saúde e odontologia, por exemplo, um curso caro, que você precisa de alguns equipamentos, enfim, dentre tantos outros aí, em que é um desafio você conseguir ingressar, mas é um desafio também se manter devido à compra de materiais, livros, enfim, dentre outros materiais de apoio também, suplementares. É uma ótima oportunidade para você se inscrever até o dia 22 de fevereiro, viu? Não perca a data. E na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro participou da reunião com o presidente Lula. Nessa conversa, o governador destacou a importância da duplicação e da concessão da BR-040, que liga o Rio a Belo Horizonte. Para a cidade de Petrópolis, o escopo do empreendimento foi definido em 450,7 quilômetros e a obra tem previsão de criação de mais de 117 mil empregos. O custo operacional previsto é de R$ 9 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda nessa reunião, ele abordou também a economia e a arrecadação do ICMS que caiu no Rio de Janeiro após aquela lei que foi criada sobre a redução aí para 2%. Ele falou com a imprensa e a gente acompanha um trecho do que falou então o governador Cláudio Castro após essa reunião. Teve uma longa reunião do Fórum dos Governadores, onde a gente reconhece o ato da presidência da República em chamar os governadores e que cada um possa colocar as suas pautas prioritárias. Mas, sem dúvida, ficou bem claro ontem que a grande pauta dos governadores é a recomposição das perdas pelo ICMS. No caso do Rio, isso é agravado ainda pela questão do regime de recuperação fiscal. Foi um regime aprovado numa base e depois veio uma lei federal e mudou essa base quase completamente.
Então vai ter realmente ter uma grande revisão disso. Eu deixei claro que há um movimento político muito ruim se falar agora em aumento de carga tributária. Então a gente vai ter que achar uma conta onde a população não sinta isso, mas que a gente consiga recompor. Não é uma conta simples. Eu concordo com os colegas que dizem que também não é só empurrar para o governo federal. Então realmente a gente vai ter que achar uma conta onde a gente possa ter um imposto justo para a população. Então realmente a gente tem que olhar como é que vai ser isso. A gente está levando a 040, né, que é a subida da Serra, que é Rio, Juiz de Fora, agora vai até Belo Horizonte. Estamos levando também a estrada de ferro, a F-118, que vai ligar ali o Espírito Santo, Tubarão, até o Porto do Açu. Estamos levando também mais 2 outras obras de infraestrutura e a Rota 4B do gás, que lá para o Rio de Janeiro é fundamental. Tá, e ele falou sobre a questão então do ICMS, um dos pontos aí mais debatidos durante essa reunião, não só pelo governador Cláudio Castro, mas todos os outros governadores, que englobou aquela questão do preço dos combustíveis, do preço do imposto também para as empresas de telecomunicações, enfim, e que obviamente levou aí na queda da receita em relação aos governadores, né, aos estados, a arrecadação dos estados. E aí isso agora vai ter que ser conversado, que não pode, obviamente, a gente acompanhar isso aí, isso ser reverberado, ser penalizado apenas no consumidor final, com mais impostos, com mais juros, enfim. E é óbvio que é importante essa questão das obras da BR-040, da duplicação. A gente vê o quanto de novelas, né, que vão passando, né, sobre essa questão, sobre esse cenário da BR-040, concessão, Concer vai sair, não vai sair, as obras, como que vai ser feita, trechos da BR-040 que você acompanha aí, né, a subida da Serra, por exemplo, é um deles, que você muito mal conservada, enfim, tem tantos pontos aí em relação à BR-040. Esse tema também vai ser debatido aqui no Correio Petropolitano Debate. Vamos abordar isso aqui, entender um pouco. Inclusive, o vereador Ingo Ramos também tem comentado sobre essa pauta. Ele deve participar aqui do programa ainda nessa semana sobre esse tema da BR-040, que também é um dos pontos aí principais aqui em Petrópolis. Falamos também sobre a nova subida da Serra aqui no programa. Os moradores da região do contorno ainda pedem intervenções, ainda pedem apoio da justiça por conta das obras que foram paralisadas, das casas que foram interditadas e das vidas que foram afetadas por conta disso. Enfim, a gente falou sobre a questão do ICMS, a gente continua falando sobre agora a economia, porque a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, subiu, de 5,48% para 5,74% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira. A pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central em Brasília, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definido pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, a meta era de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é de 1,75% e o superior de 4,75%. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,9%. Para 2025 e 2026, as estimativas são de inflação em 3,5% para ambos os anos. Vamos para uma outra informação, e essa também importante. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro iniciou uma fase de testes para o recebimento de novas embarcações. Serão, no total, 6 veículos. A medida visa fortalecer o poderio operacional nas atividades de salvamento marítimo. Foram investidos aproximadamente 3 milhões de reais nessas novas unidades da corporação. São embarcações semirrígidas de 5,5 metros e que contêm motorização de 115 HP.
As viaturas estão vindo equipadas com um display multifuncional, radar marítimo, sonar de 1 km, que é o mais potente atualmente, e rádio VHF, além de iluminação automática e flutuadores. As embarcações vão ser utilizadas durante o plano verão deste ano e, obviamente, que você que está nos acompanhando, muito cuidado quando você for às praias, quando você for passear em cachoeiras, em lagos, sempre respeite a natureza. A gente sabe que aquelas pessoas que geralmente gostam de ir para o fundo, falam, não, eu sei nadar, e aquela coisa toda. Toma cuidado, é sempre a nossa recomendação aqui. Se você ingerir bebida alcoólica, não entre no mar, não entre nas lagoas, cachoeiras, até porque a primeira coisa em relação ao mar, no período da tarde a maré sobe, então aquele ponto em que você está acostumado a ficar, que às vezes pega na altura da cintura, ele aumenta, ele vem para a altura do peito. O mar tem correnteza, então muito cuidado. Existem pontos específicos do mar também que puxam com mais força para a água, então tome cuidado com esses pontos também. Em cachoeiras, cuidado com questões em relação a cabeças d'água. Isso é muito comum, principalmente durante esse período de verão em que vem uma chuva muito forte, muito rápida, e a água aumenta com uma velocidade absurda, em fração de segundos a água carrega tudo. Então fique também em alerta, em cuidado com cachoeiras. Além disso, nas cachoeiras existe correnteza e as pedras são escorregadias. Então muito cuidado com crianças, caso vá levar algum idoso. E você também que gosta de se aventurar, de pular, dar salto mortal, muito cuidado também, por favor, né? Responsabilidade. E claro, no lago também é outro ponto importante, já que a água na maioria das vezes é mais densa, mais escura, você não consegue ver o fundo, enfim. São algumas dicas que a gente dá aqui, orientação para você que está nos acompanhando em relação aí ao plano verão, para curtir o calor com responsabilidade. E claro, não deixe de usar o protetor solar, que a gente já comentou aqui também no Correio Petropolitano Debate, para o verão ficar bem e não ter nenhum tipo de complicação posterior, viu? Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, 13h da tarde, o nosso encontro marcado, claro, e é sempre ao vivo, e eu conto com a sua presença. Amanhã a gente se vê. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.